Bom, vamos lá, né, pessoal? Vamos dar início, então, à nossa aula. Eu vou fazer o seguinte, até seguindo uma sugestão da aula anterior, nós vamos começar a aula de hoje fazendo uma revisão do que nós vimos na aula passada. Inclusive, eu tinha deixado Oi. algumas questões, né, para a gente resolver na aula de hoje, certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Eu tinha deixado na aula passada essa questão aqui, ó. Só ajustar aqui o tamanho. Eu tinha deixado essa questão aqui, que é uma questão 2024, Banca Sebrasp, e a gente vai perceber que é uma questão bem tranquila, ó. Com base na tabela de nome e vendas, apresentada acima, que aqui está abaixo, né? E nos conceitos de SQL, julgue o próximo item. A execução do comando SQL, a seguir, apresentará a soma de todas as vendas cujo valor excede 150. Vamos relembrar um conceito que vimos na aula passada. Existem aquelas funções de agregação. E uma dessas funções é a função sum, que é para quê? Para somar. Então, aqui, o que a gente está fazendo? A gente quer uma consulta que ele apresente como resultado, olha aqui o que ele vai apresentar como resultado: a soma. A soma de qual coluna da tabela? Da coluna valor venda. Essa aqui, ó. Da coluna valor venda. Né? Lembrando, isso da tabela vendas. Essa tabela aqui é a tabela vendas. Só que ele não vai somar tudo. Ele vai aplicar um filtro. E é aí onde entra o where. Ou seja, ele só pode somar valores da coluna valor-venda quando o valor for maior que 150. Então, ele não pode somar 150, mas ele vai somar 250, 200, 300 e 180. Por quê? O 150 não entra porque ele não atende à condição, né? A condição é ser maior que 150. E ali você tem exatamente 150. Ou seja, com essa instrução, primeira coisa, a sintaxe está correta? Tá. Ele usou o select, usou uma função de soma, especificou qual coluna ele queria somar. Disse o nome da tabela, que é da tabela vendas, e criou uma condição. E aí ele disse aqui, ó, a execução do comando a seguir apresentará a soma de todas as vendas cujo valor excede 150. Correto. Todas as vendas com valor maior que 150 serão somadas. Então, será o resultado da soma de todas as vendas maiores que 150. Gabarito, então, da nossa questão, o item está correto. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar bem essa parte? Tranquilo? Vamos avançar. Outra questão que eu tinha deixado era essa aqui, ó, já de 2025, Banca Sebrasp, que diz: a cláusula Group By do SQL pode ser usada sem a presença de funções agregadas, desde que haja uma cláusula OR by para organizar os resultados da consulta. Eu entendo que quem está vendo isso aqui a primeira vez é até difícil chegar a uma conclusão, porque é difícil de você visualizar. Então, deixa eu mostrar um exemplo prático, eu volto já para ler essa questão. O exemplo que eu trago é um exemplo que, inclusive, eu usei na aula passada e vou reforçar na aula de hoje. Considere, deixa eu riscar isso aqui para não chamar a atenção nesse momento, esquece isso aqui por enquanto. Não olhe para cá, foque apenas nessa parte aqui. Considere que eu tenho uma tabela
chamada cidadania. E aí eu quero visualizar todos os registros dessa tabela cidadania. Então, eu vou usar aqui um select, asterisco from, cidadania. Ou seja, ele vai me mostrar todos os registros da tabela cidadania. O que a gente percebe aqui é que, por exemplo, tem 3 registros do Brasil, 2 da Itália, 1 da Espanha, 1 do Egito e 2 dos Estados Unidos. Talvez eu queira, nesse primeiro momento, saber apenas o nome dos países que existem registros, né? Eu tenho lá uma lista de pessoas e eu não estou preocupado em saber quem são as pessoas. Eu quero saber apenas os registros, ou melhor, eu quero saber apenas os países, né, dessa tabela. E, Érica, você quer fazer uma pergunta? Pode terminar a questão, depois eu pergunto. Certo, maravilha. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha só essa consulta aqui, ó. Select, eu quero uma consulta que retorne o nome do país. De qual tabela? Da tabela cidadania, só que eu quero agrupar. Porque observe que Brasil aparece 3 vezes. Mas eu só quero saber se o nome dos países. Eu não quero saber quantas vezes o nome do país aparece. Então, quando eu uso o group by, eu mando agrupar. Então, ele vai analisar o que ele pode agrupar. E aí, observe que esse resultado aqui aparece Brasil uma única vez, Itália, Espanha, Egito e Estados Unidos. Observe que eu fiz uso do group by e não usei order by. O que é order by? Order by é quando você quer ordenar. Exemplo, eu quero ordenar em ordem crescente, em ordem alfabética, de A a Z, ou ordem decrescente, né, de Z a A. Observe aqui o seguinte, que eu simplesmente mandei agrupar. Eu não mandei ordenar. Se eu quisesse ordenar, eu poderia colocar depois do group by o order by. Eu poderia fazer isso, mas aqui eu não fiz. O outro exemplo aqui, ó, eu fiz uma consulta onde eu quero que ele retorne o nome do país. E olha aqui uma função de agregação, count. Eu quero contar. O que ele vai fazer agora? Ele vai contar quantas vezes ele vai. Aqui, ó, ele vai agrupar, ele agrupa os países, mas ele não só agrupa, ele conta. E aqui, ó, antes, observe nesse exemplo anterior aqui, ó, que não tinha o count no exemplo anterior, por isso que ele não estava contando. Ele apenas disse os nomes, ó, Brasil, Itália, Espanha, Egito e Estados Unidos. Eu só sei o nome dos países, mas eu não sei quantos registros tem do Brasil, quantos registros tem dos Estados Unidos. Quando eu quero isso, aí eu uso o count, que é para contar. Então, além dele agrupar, ele conta quantas vezes temos registros do Brasil, quantas vezes temos da Espanha, quantas vezes temos dos Estados Unidos. Aí observe aqui, ó, que ele retorna 2 colunas, ó. Uma coluna é o nome do país. A minha consulta retorna uma segunda coluna com a contagem. Detalhe, aí vimos aula passada que a gente pode apelidar uma coluna, né? Esse S é um apelido. Eu estou dando um apelido para essa coluna onde vai aparecer a contagem. E o apelido é total. Então está aqui, ó. Essa coluna total, ela é exatamente o resultado dessa contagem. E por que Brasil aqui ele contou 3 vezes? Porque ele agrupou, ó, group by. Ele agrupou. É por isso que o resultado ficou esse. Aí, vou já abrir para perguntas. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque se a gente ler a questão novamente, olha o que a Sebrasp diz. A cláusula group by
pode ser utilizada sem a presença de funções agregadas. Vamos parar aqui no primeiro momento. O que é ser usada sem função agregada? É sem fazer uma soma, sem fazer contagem, sem tirar uma média. Aí, quando a gente analisa esse cenário aqui, ó, eu usei o group by e não usei função de agregação. Da mesma forma que eu posso usar o group by com funções de agregação. Pode ser usada com ou sem. Então, até aqui, o item é verdadeiro. Aí ele complementa. Desde que haja uma cláusula or by. Ou seja, aí ele cria uma condição. Ó, não há necessidade de usar a função de agregação, desde que se use or by. Não, está errado. Aí esse final ficou errado. Porque nos dois exemplos que eu usei o group by e não tive a necessidade de usar or by. Eu só uso or by se eu quiser ordenar. Ah, eu quero que a lista apareça em ordem alfabética de A a Z. Ou em ordem alfabética de Z a A. Ou seja, ou ordem crescente ou ordem decrescente. A questão dá a entender que para usar o group by sem função de agregação, teria que usar a cláusula or by. Essa necessidade aqui, essa condição que ele criou, tornou a afirmação o quê? Errada. Érica, pode tirar sua dúvida. A questão anterior que você resolveu, como teve uma cláusula de soma que agrega anterior e usou o where depois, não seria o having? É porque é o seguinte, nós não agrupamos, viu? Ah, tá. Se eu tivesse que agrupar, ó, eu quero somar, no caso, as vendas do cliente 101. Aí eu teria que fazer um agrupamento para depois fazer uma filtragem. Entendi. Aqui é uma soma total. Ele não agrupou. Então, quando você não agrupa, você pode usar o where. Quando você passa a agrupar, aí você quer um filtro do que foi agrupado. Aí Entendi. não é o where, aí é o have. Professor, resumindo, uma soma simples é where e quando for somar com agrupamento é o have. Eu vou até fazer um esquema aqui, um quadrozinho, nós vamos já anotar para bater de novo nessa tecla, né, para tirar todas as dúvidas dessa questão. O where é usado antes ou depois da agregação? O having, a gente vai já montar uma tabelinha aqui para tirar todas as dúvidas de uma vez por todas. Beleza? Então, a dúvida da Érica é muito interessante, porque, de acordo com o que nós vimos na aula passada, a gente viu o seguinte: quando eu agrupo e eu faço uso de função de agregação, eu não uso where. Só que aqui eu não estou agrupando. Se eu agrupar e fizer uso de função de agregação, quando eu for filtrar, aí eu tenho que usar o having. Mas aqui não, aqui é uma soma total. Eu quero um valor total, eu quero somar todas as vendas maiores que 150, sem agrupamento, sem agregação, né, por grupo, né? Então, nesse caso aqui, é por este motivo que esse item aqui está correto. Ok? Então, essa aqui vinculou a necessidade para usar o group by, ele deu a entender que teria que usar o order by, e isso é falso. Ele pode usar, mas não é necessário. Aí ele diz, ó, desde que haja uma cláusula order by. Então, ele criou uma condição e tornou o item falso. Ok? Aí vamos lá. Vamos para a próxima. Aí é uma questão da FGV, é até um pouco antiga, 2015, mas para a gente revisar é muito interessante. Mas antes de resolver essa questão, eu queria
fazer exatamente aquele quadro que eu disse aqui. Vamos montar esse quadro juntos, porque eu acho que vai ficar bem interessante dessa forma para a gente tirar nossas dúvidas. Então, vamos começar pela cláusula where. Vamos começar aqui pelo where. Aí eu pergunto, quando é que o where ele é aplicado? Quando é que a gente aplica o where? A gente vai colocar assim, a gente aplica ele antes do group by. Então, a gente aplica ele antes do group by, ok? E qual é a função principal dele? Ele vai filtrar. Você cria uma condição e ele filtra. Vamos anotar assim. Filtra linhas individuais. Então, quando a intenção for filtrar linhas individuais, aí eu uso o where. Ele é usado antes do group by. Ok? Então, essa é a cláusula where. E o group by? Quando é que a gente utiliza o group by? Depois do where, né? Depois do where. Embora não seja obrigatório, mas se tiver o where, que nem sempre que vai ter o group by vai ter o where, mas se tiver, o group by é usado depois. Aí qual é a ideia dele? Aqui ele agrupa linhas. Ele agrupa linhas. Aí, a partir do momento que eu uso o group by, usou o group by, eu queria fazer uma filtragem. Posso usar um filtro usando o where para o group by? Não, não pode. Aí é onde entra o having. Aí vem o having. Ou seja, o having ele é usado depois do group by. Ele é usado depois do group by. E o que ele filtra? Ele filtra grupos. Ele filtra grupos agregados, né? Ficou claro isso aqui? Então, essa é a ideia. Essa aqui vai ser a ideia. Aí, com base nisso aqui, a gente responde a questão da FGV. Porque quando a gente voltar agora para a questão, a gente vai perceber exatamente isso aqui. A gente já tinha resolvido uma questão dessa aula passada, e aí tem essa outra também da FGV para reforçar essa parte. Então, aqui, ó, voltando. A cláusula where é aplicada depois da agregação. Falso. Ela é aplicada antes e não depois. A cláusula having é aplicada antes da agregação. Falso. É depois. A cláusula having não pode ser aplicada num comando contendo group by. Ora, é o contrário. Eu uso o having. Olha aqui, olha esse exemplo aqui, ó. Observe que o where foi usado antes do group by. Aí eu aplico um having para exatamente filtrar o que foi o quê? Agrupado.
Então, aqui, a gente vai retornar nessa consulta uma coluna departamento. Vamos retornar uma coluna que tenha a média salarial da tabela funcionários, onde o cargo tem que ser analista. Então, nós vamos analisar os analistas. Só que nós vamos agrupar por departamento e nós vamos tirar uma média, e detalhe, só vai aparecer o resultado quando a média salarial do departamento for maior que 5.000. Então, ó, eu apliquei um filtro. Não vai aparecer a média salarial de todos os departamentos. Só vai aparecer a média salarial se a média daquele departamento for maior que 5.000. Esse filtro que foi aplicado por departamento, ele só se tornou possível porque eu usei o Group By. Primeiro eu agrupei e aí usei o Having para fazer essa filtragem dos grupos agregados, né? Então, é exatamente o que está sendo dito aqui. O contrário, na verdade, né? Que ele diz, a cláusula Having não pode ser aplicado num comando contendo a cláusula Group By. A gente acaba usando o Having exatamente para isso, ou seja, é o contrário do que está sendo dito aqui. O item é falso, porque ele disse não, não pode, e pode. Na verdade, o Having é usado para isso. E o quarto item, a cláusula Group By estabelece a ordem de aplicação das cláusulas Where e Group By. Nada a ver. O Group By não é para estabelecer ordem. O Group By é para você agrupar as linhas. Você agrupa. Não é para estabelecer ordem de aplicação. Então, nesse caso, quantas estão corretas? Nenhuma. Nenhuma afirmativa está correta. Está aí a resposta. Beleza? Tranquilo aí? Alex, pode falar. O microfone está desligado, Alex. Oi, boa tarde. Opa. Uma dúvida sobre sintaxe. Como o programa é em inglês, eu nunca vi colocação de acentos, né? Que nem agora na média. Mas na aula anterior, eu estava revendo, teve uma parte lá que você fez a sintaxe as média e teclou com acento. E funcionou. Então, eu achei que não podia usar, mas que sempre daria erro. Então, na verdade... É porque depende do SGBD. Ah, tá. Mas o padrão é não usar. Se eu usei, às vezes porque às vezes a gente copia e cola, vai colocando nos slides e acaba, às vezes é uma autocorreção que acontece. Mas o padrão é você não usar. Tá, então se algum disso aparecer em prova... Às vezes é um erro, assunto... às vezes o copiar-colar, né? Mas o padrão é a gente não usar. Tá, eles nunca usaram isso em prova. Que eu lembre, não. Tá, beleza, obrigado. Certo? Beleza? E para a gente fechar essa parte e iniciar o assunto da aula de hoje, olha essa questão aí, o que vocês marcariam aí? Correto. Eu diria que é errado. E aí, certo ou errado? Correto. Errado. Ó, vamos voltar na nossa tabelinha aqui, ó. O que o where faz? Ele filtra linhas individuais. Quando você quer filtrar grupos,
e a gente pode entender grupo como um conjunto, aí você usa quem? O having, ok? Em uma consulta SQL, que contém as cláusulas where e having, a cláusula where é aplicada às linhas no conjunto de resultados. No conjunto, ou seja, a ideia de um grupo, quando, na verdade, não é o where, e sim quem? O have. Conseguiram entender esse detalhezinho aí? O having é que filtra as linhas relacionadas a um conjunto, ou seja, ele pega o grupo. Quando a gente usa o where, não tem grupo, são linhas individuais. Então, a cláusula where é aplicada às linhas no conjunto de resultados. Não, não é no conjunto. São linhas individuais. No caso do having, aí sim. Aí o having, ele aplica, nesse caso, ao conjunto. Porque ele filtra o resultado do group by, do agrupamento, né? Esse é o detalhe. Todo mundo entendeu isso aí, então o item aqui está o quê? Errado. Pegaram essa pegadinha aí? Beleza? Pronto. Agora nós vamos mudar de assunto. Na verdade, sim, não é mudar de assunto, nós vamos continuar avançando, né? Agora, a gente vai falar sobre o que a gente chama de subconsulta, que é a subquery, né? Uma subconsulta é uma consulta aninhada dentro de outra instrução SQL. Ela pode retornar um valor único ou um conjunto de resultados que será usado pela consulta externa. Então, o que a gente vai aprender agora é que eu posso ter uma consulta dentro de outra consulta. Aí ela é aninhada. Você resolve uma dentro da outra, né? É uma subconsulta. Esse é o detalhe aí. E aí é onde a gente vai entrar dentro, porque o que mais cai quando se fala de subconsultas, né? O que mais cai é a cláusula existes e not existes, ou seja, se existe ou não existe uma determinada condição. Quem é que mais cobra isso aqui? A FGV. A FGV adora isso aqui. Tem algumas bancas que não cobram tanto, mas a FGV adora cobrar questões envolvendo a cláusula existes. Então, vamos lá. Quando é que a gente utiliza isso aqui? Ela é usada para testar a existência de linhas retornadas por uma subconsulta correlacionada. Então, vamos lá. Palavra-chave aqui, ó, ela testa a existência. Porque se é existes, ou seja, existe, você vai fazer um teste para saber se aquilo ali existe ou não, se alguma linha é retornada ou não. E aí a gente vai ter que começar a entender que quando a gente usa o existes, a gente está em busca de saber se é verdadeiro ou falso, se é true ou false, né? Se é verdadeiro ou falso. E aí o ponto principal é quando é que vai retornar verdadeiro e quando é que irá retornar falso. Então, vamos lá. Ela retorna verdadeiro se a subconsulta retornar ao menos uma linha. Grave essa informação. Ela irá retornar verdadeiro se a subconsulta retornar ao menos uma linha. Não precisam ser todas as linhas, basta uma. Basta
uma linha para dar verdadeiro. Calma, que a gente vai já para um exemplo. Primeiro, a gente está vendo a teoria por trás dessa cláusula, e aí, com calma, a gente vai usar um exemplo para entender isso aí. Mas, antes de dar o exemplo, eu queria que ficasse claro alguns conceitos. Primeiro conceito, só vai dar verdadeiro se pelo menos uma linha atender à condição. Basta uma, não precisam ser todas, basta uma linha atender à condição para que o resultado do exists dê true, ou seja, dê verdadeiro. Agora eu trago aqui algumas considerações que eu considero importantíssimas aqui. Primeiro, isso aqui confunde muito. O exists não analisa valores. Isso é muito importante. Mas sim a existência de registros. Eu quero saber se tem algum registro que existe de acordo com o que foi criado. E o que é retornado na subconsulta, quando eu faço uma consulta, ele me dá um resultado. O que ele retorna é true ou falso, ou seja, o que é retornado na subconsulta não importa, apenas o fato de haver ou não linhas, se existe ou não linhas. Eu não estou buscando um resultado de um valor, eu não quero que ele me retorne um valor específico. Eu só quero que ele diga se existe ou não algum registro que atenda aquilo que foi criado. Parece muito confuso, mas com calma nós vamos entendendo a lógica que existe por trás disso aqui. Vamos a esse exemplo aqui. Ó. Vamos construir esse entendimento em cima do que foi colocado aqui. Vamos com calma. Imagine duas tabelas. Uma chamada clientes e uma outra chamada vendas. São duas tabelas. Aqui, pessoal, a gente pode até revisar um assunto que a gente já viu lá no início, porque se a gente der uma olhada aqui, quem é a chave primária da tabela clientes? Chave primária, o ID CLI, como foi dado o nome aqui, ó, ID CLI é a chave primária da tabela clientes. Quem é a chave primária da tabela vendas? O ID vendas. E eu posso perceber aqui que há um relacionamento entre cliente e vendas. Porque olha o ID CLI aparecendo aqui, ó. O ID CLI, lá na tabela clientes, ele é uma chave o quê? Primária. Quem é que lembra aí o que seria o ID CLI na tabela vendas? O que ele representa? Chave estrangeira. A chave estrangeira, que aponta para a chave primária. Essa chave estrangeira está apontando para essa chave primária aqui. Ó. É o que estabelece o relacionamento entre essas duas tabelas. A tabela cliente se relaciona com a tabela vendas. Aí vamos com calma, para todo mundo acompanhar bem essa parte aqui. Porque o que acontece? Olha só esse caso aqui. Ó. Aqui existe uma subconsulta. Eu quero que você entenda o seguinte: existe a chamada consulta principal, que é chamada de consulta externa em alguns casos, e existe uma consulta correlacionada, né? Então, aqui, ó, é a consulta principal.
eu vou chamar de consulta externa. Essa é a consulta externa. Só que existe uma subconsulta, que é exatamente essa parte aqui, ó. Porque observe que tem um select aqui, ó, e depois tem outro select aqui, ó. Então, existe uma consulta principal, que é a consulta externa, e existe uma subconsulta correlacionada, que é essa segunda aqui. Então, aqui vou colocar aqui, ó, 1 e 2. A 1 é a consulta externa. A 2 é a consulta correlacionada. Ok? E qual é o meu objetivo? Que aqui é o seguinte, vamos tentar construir esse entendimento da seguinte forma. Para essa consulta externa rodar, para ela apresentar algum resultado, eu tenho que olhar primeiro para a subconsulta. E aqui é o seguinte, como aqui é o existes, preste atenção com o que eu vou dizer agora. Para essa consulta externa, para que ela aconteça, o resultado dessa subconsulta tem que ser true, tem que ser verdadeiro. Se essa subconsulta der falso, se a subconsulta der falso, isso aqui não roda. De novo, vamos com calma para todo mundo acompanhar. Eu estou querendo fazer uma consulta. Vamos até construir de uma forma diferente. Eu queria até a ajuda de vocês aqui. À medida que eu for explicando, se alguém tiver alguma dúvida, vai participando, porque isso aqui é muito importante. Antes de olhar para cá, ó, não olhe ainda para essa segunda parte aqui. Ó. Não olhe para cá agora. Vamos olhar só para essa parte inicial. Qual é o meu objetivo aqui? Eu quero fazer uma consulta. Opa, peraí. Eu quero fazer aqui, ó, uma consulta cujo resultado que vai ser apresentado vai ter como resultado o ID CLI e vai ter o nome. Certo? De qual tabela? De uma tabela chamada clientes. Então, quando eu fizer essa consulta, o meu objetivo, isso aqui é o resultado. Qual vai ser o resultado? Ele vai apresentar um resultado apresentando o ID do cliente e o nome do cliente. A questão é, para que esse resultado apareça aqui, é preciso fazer antes uma subconsulta. E se nessa subconsulta não der verdadeiro, ele não apresenta isso como resultado. Para aparecer como resultado, a subconsulta precisa dar o quê? Verdadeiro. Até aqui, todo mundo entendeu? Mais ou menos, né? Eu estou sentindo que alguns ainda... Calma, que é um passo de cada vez. Mais ou menos. Mais ou menos, exatamente. Pronto. É porque é o seguinte, ó. Eu quero que ele faça uma consulta e me dê um resultado. Existe uma consulta principal. Só que dentro dessa consulta principal, existe uma subconsulta e que se o resultado dessa subconsulta não for verdadeiro, ele não apresenta como resultado na consulta principal. Vou tentar explicar de outro jeito. Olhando para essa instrução aqui, ó, a gente percebe que aqui em cima
existe a tabela o quê? Clientes. Vamos só criar uma divisão aqui. De novo, essa parte aqui é a nossa consulta o quê? Principal, ok? Na consulta principal, qual é a tabela envolvida? A tabela clientes. Até aqui, tranquilo? Joia. Na subconsulta, que é essa parte final aqui, ó. Qual é a tabela a ser analisada? Vendas. 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 Até aqui, todo mundo entendeu? Deixa eu explicar, eu vou tentar explicar usando a seguinte lógica. Sabe o que isso aqui quer que você diga? Procure a existência, ó, não é existe? Ele está querendo saber o seguinte: quais são os clientes que existem na tabela vendas? Conseguiram entender essa lógica? Aqui, ó, é a consulta principal. Eu quero saber quais são os clientes que existem dentro da tabela o quê? Vendas. Vendas. Então é o seguinte, se o cliente não aparecer na tabela vendas, ele não vai ser dado como resultado. Ele só vai aparecer se ele existir na tabela vendas. Se ele não existir na tabela vendas, ele não aparece. Só que cuidado, lá na subconsulta tem um where, tem uma condição. A condição do valor, né? Tem um filtro a ser feito. Uhum. Isso aqui, pessoal, é produto cartesiano, viu? A gente vai ter que comparar as tabelas e a gente compara linha por linha. É linha por linha. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos começar... Ah, só um detalhe aqui, não sei se vocês perceberam, mas deixa eu explicar que isso aqui é importante. Qual é o nome dessa primeira tabela aqui? Clientes, Cliente. né? Só que ela recebeu um apelido, viu? Cliente. Então, aqui, embora a tabela seja clientes, dentro da subconsulta, ela vai ser chamada de CLI, porque ela recebeu um apelido. Então, aqui é a tabela CLI. Até aqui, tranquilo? E a Sim. tabela vendas recebeu um apelido só o quê? G. Posso avançar aqui? Tranquilo? Pode. Aí vamos lá. Aqui é CLI e aqui é vendas. Nós vamos verificar se existe um cliente dentro da tabela o quê? Vendas. Só que a gente vai linha por linha. Então, qual é o primeiro cliente? O cliente 10. Aí, olha aqui, ó, o where. Ele vai comparar, ó, o ID cliente da tabela V, está aqui a tabela V. Ele vai comparar o ID CLI da tabela V com o ID CLI da tabela CLI. Aí nós vamos comparar linha por linha. Esse cliente ID 10, ele existe na tabela vendas? Ele existe na tabela vendas? Existe. Está aqui ele, ó, 10 Sim. e 10. Ó. Só que não basta ele existir, porque ele tem que existir e o valor da venda tem que ser maior que 3 mil. E detalhe, basta atender basta um registro ser atendido, viu? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Ela retorna verdadeiro. Se a subconsulta retornar, ao menos uma linha. Não precisam ser todas, não.
basta uma. Por que eu estou dizendo isso? Vamos supor que aqui fosse 1.000. Aqui é 1.000 agora. Ó. Esse registro aqui atendeu o que eu estava fazendo na subconsulta? Atendeu ou não? Não. Embora o cliente esteja lá, o valor da venda não é o quê? Maior que 3.000. Mas essa outra linha atende ou não atende a subconsulta? Sim. Então, basta pelo menos uma para que isso aqui dê o quê? True. Se isso aqui existir, o cliente 10 existe na tabela vendas e com um valor superior a 3.000, existe ou não? Existe. Então, isso dá o quê? Verdadeiro. E se é verdadeiro, isso aqui, ó, para essa primeira linha, ele é executado. Então, na minha tabela de resultado, na tabela resultado, não tem que aparecer o ID clear. E não tem que aparecer o nome? Não é isso que tem que aparecer no meu resultado? Eu te pergunto, a Ana aparece como resultado? Sim. Aparece ou não? Aparece. Vai aparecer aqui 10 Sim. e aparece Ana. Fiz para a primeira linha, mas a gente vai ter que fazer para todas. Não é só... É linha por linha. Fizemos para a primeira. Vamos para a segunda. O ID CLI 20 existe na tabela vendas? Existe ou não? Sim. Existe. Sim. O valor da venda é maior que 3.000? Sim. Então, qual é o resultado dessa subconsulta? É verdadeiro ou falso? Existe ou não existe? Verdadeiro. Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que aparece aqui? 20. E aparece aqui o quê? Caio. Vamos para a terceira linha. Terceira linha. 30. Aí. Não existe. Procure o ID CLI 30 na tabela vendas. Existe? Não. E aí a gente compara linha por linha. Ó. Aqui, ó, ele não existe, não existe, não existe, não existe. Então, isso aqui dá o quê? Falso. 50. Falso. Se isso aqui é falso para o 30, sendo ele falso, ele não aparece no meu resultado. A linha não aparece no resultado. Entenderam? Aí vamos para a próxima linha. 40. Existe na tabela vendas? Não. Então, deu o quê? Falso. Então, Falso. ele não aparece no resultado. Vamos para 50. Aparece? Sim. Aparece. Aparece. Porém, É maior que 3.000? Não. É igual. Não. É igual. Então, se não atendeu esse aqui, também daria o quê? falso. Então, a Falso. Laís também não aparece no resultado. Quem é que aparece no resultado? Só a Ana Ana e o Caio. E o e Caio. o Caio. Essa é a lógica. Aqui a gente vai ter que processar, vai ter que esperar um tempinho para entender. E, na verdade, isso aqui é o exemplo mais fácil, né? Tem exemplos bem mais difíceis, mas assim, eu até fiz questão de não colocar tudo na aula de hoje. Porque se eu jogar muita informação numa aula só, ela não fica produtiva. Então, eu dividi. Uma parte eu vou ver hoje, uma parte eu vou dar a próxima aula, para a gente ter tempo de processar essas informações, para ter tempo de entender a lógica. Porque se não entender... o que tem de aluno que quebra a cabeça com isso aqui não é brincadeira. Muita gente não consegue entender isso aqui. Então, a gente tem que, um passo de cada vez, vai evoluindo, e aí a gente pode ter... a Vanessa fez uma pergunta muito interessante. Professor, o senhor falou que uma das linhas tem que ser verdade, mas o ID 50
ele não existe na tabela vendas, pelo menos uma, Vanessa, é pelo menos uma linha. Não basta ser um valor só. É uma linha, não é Tem os tabela. 50, mas não tem maior que 3.000. Tem que ser a linha. Então, basta uma linha, mas não basta um valor, né? Entendeu aí o detalhe? O 50 apareceu, mas na mesma linha dos 50, o outro valor tinha que ser maior que 3.000, na mesma linha, né? Então, aquela linha ali não foi retornada. Muito boa a sua dúvida, porque outras pessoas podem ter também essa sua mesma dúvida aí dos 50, né? Avi, pode falar. Oi, professor. Como a colega já colocou aí, o senhor já respondeu, mas por que, eu não entendi, é por que aparece o valor, essa linha 3,50, já que ele não está atendendo à condição do where ali, já que ele Peraí, de é novo. Qual é o... Eu perdi o o final. número 3 lá, o IDCLI 50, né? Ele aparece. Porém, ele não está atendendo à condição lá do where, que o valor é maior que 3.000. Por que que ele aparece ali? Ele não deveria ser excluído? Não, entenda. Já- Ele está na tabela vendas, mas ele não aparece na tabela de resultado. Ah, tá. Essa tabela de resultado, ela é construída por conta disso aqui, ó. É como se as duas tabelas clientes e vendas fossem dadas numa questão e essa de resultado a gente construísse como E resposta. é exatamente isso. A tabela clientes, ela já existe, a tabela vendas, ela já existe, e o que que ele vai perguntar na prova? Qual será o resultado dessa consulta aqui? Então, eu tenho que construir a minha tabela de resultado. Isso aqui a resposta é exatamente isso aqui. Quem é que vai aparecer na tabela de resultado? E por que que eu estou colocando duas colunas aqui, ó? ID, CLI e nome. E nome. Olha aqui, ó. ID, CLI e ID, CLI e nome. Por que que eu estou colocando as duas? Por que que na tabela de resultado não apareceu o valor? Porque na minha consulta principal, ele só pediu para retornar o ID, CLI e o nome. Ó. Ele não pediu para retornar o valor. Entendeu? Ficou claro? A minha tabela de resultado, ela só contém o ID, CLI e o nome. Ela não vai aparecer no resultado o valor, porque eu não pedi o valor. Eu só pedi o ID, CLI e o nome. Obrigada. E aí nesse caso, dizer quem é que vai aparecer aqui. Aí o ID 10 aparece com a Ana. Por quê? Porque a Ana existe na tabela vendas e, além dela existir dentro da tabela vendas, o valor da venda é maior que 3.000. Por isso que ela apareceu. E o Caio também aparece, porque, além dele estar na tabela vendas, ele também tem uma venda maior que 3.000. Mas a Laís não aparece no resultado, embora Laís esteja na tabela vendas. Só que, embora ela esteja na tabela vendas, o valor da venda não é maior que 3.000. Então, traduzindo isso aqui, só vai aparecer o cliente que tem venda com valor acima de 3.000.
E aí, pessoal, se a gente parar para pensar dessa forma, o que a gente tem que achar, o que a gente tem que ser capaz de ler no final das contas é isso aqui, ó. Eu tenho que procurar clientes que existam na tabela vendas e que a venda seja maior que 3.000. Esse aqui existe e a venda é maior que 3.000. Esse aqui existe e a venda é maior que 3.000. Esse aqui não existe, esse não existe. Embora esse exista, o valor não é maior que 3.000. Por isso que o resultado só vai constar Ana e Caio. Pergunta do Marco Aurélio. Professor, na sintaxe, o nome apelido V da tabela vendas não é antecedido do S, porque se trata de uma tabela, exatamente. Quando a gente fala de tabela, a gente, se quiser colocar aqui S, V, pode. Mas como é tabela, pode ser colocado só o nome, que é a forma mais usual. Beleza, Marco Aurélio? A forma mais usual para a tabela é essa aqui mesmo. O Alex, Rafael, dentro destes resultados, poderia selecionar o maior ou menor valor em uma linha? A Ana, por exemplo, se existir, não seleciona valores. Há outro comando para selecionar? O Alex, a gente ainda está na fase só de achar se existe ou não existe. Eu entendi sua dúvida, ela é interessante, mas é assim, para o existes, basta uma, porque, por exemplo, a Ana, ela tem 2 vendas, certo? A Ana tem 2 vendas. Só que eu não quero saber quantas vendas tem a Ana. Basta ela ter uma venda cujo valor tem que ser maior que 3.000. A sua dúvida é interessante, mas eu vou deixá-la um pouquinho mais adiante para a gente poder evoluir nessa explicação. Beleza? O Tiago, professor, pode existir a condição de maior ou igual? Pode. Poderia ser maior igual. É que aqui ele usou só maior, mas poderia ser maior igual. Maior igual. Certo? Mas nesse caso aqui é porque é só maior. Podemos avançar? Professor, licença, só uma curiosidade, como é que eu represento maior ou igual? Exatamente assim, coloco o maior e coloco o igual. Ah, tá. Obrigada. E se aparecer assim, ó, é o quê? Se tiver o Eu não... menor e o maior juntos? Diferente. Diferente. É que aquele sinal de diferente que a gente está acostumado a usar na matemática, ele não é digitado aqui, né? Aí como é que eu represento o sinal de diferente? Menor e maior juntos. O menor e o maior juntos quer dizer diferente. Diferente. Obrigada. Ok? Tranquilo? Vamos avançar. Pessoal, se existe o existes, vai existir o not existes. Ou seja, quando não existe, existe o existe e o não existe. Que aí é só pensar o contrário, né? O not existes é um operador lógico usado em consultas SQL para verificar se não existem linhas que satisfaçam uma determinada condição em uma subconsulta. Ou seja, atenção, ele retorna true, ele retorna verdadeiro, quando a subconsulta não retorna nenhuma linha. É o contrário. No existes, basta ele retorna verdadeiro se ao menos tiver uma linha. Tendo uma linha, o existes dá verdadeiro. O not existes só retorna verdadeiro
quando na subconsulta não retornar nenhuma linha. Se ele não retornar nenhuma linha, dá verdadeiro. Basta ele retornar uma linha para isso aqui ser considerado falso. Então, só dá verdadeiro se ele não retornar linha nenhuma. Nenhuma linha. Ok? Professor, eu imaginei assim como se fosse uma espécie de confirmação, então, tá certo? Que Como assim? Não está entendi. confirmando que não existe. Ah, entendi. Pode ser feito dessa forma. Não, ele está dizendo, não existe. Isso pode ser verdadeiro, isso pode ser falso. Se não existir o que ele está dizendo, se não existir, dá verdadeiro. Não, tem um caso em que existe, então é falso. Ok. Você pode pensar dessa forma, inclusive também é uma forma bem interessante de analisar isso aí. Se não existir nenhum caso, aí é verdadeiro. Não, tem um caso em que isso aqui existe, então é falso. É uma forma interessante também da gente avaliar esse not exists. Olha esse caso aqui, ó. E aí? Antes da gente começar, só uma pergunta antes. O que é para fazer aqui nessa... De acordo com o que está aqui, o que tem que ser feito? Qual é o objetivo disso aqui? Que é deletar os clientes que estão em ambas a tabela clientes e vendas. Ó, o objetivo é apagar, é deletar os clientes. Mas cuidado, eu só posso deletar os clientes que não existem na tabela o quê? Vendas. Entenderam isso aí? Eu só posso deletar clientes que não existam na tabela vendas. Então, se o cliente existir na tabela vendas, ele não pode ser deletado. Então, o cliente, para ser deletado, ele não existe na tabela vendas. Ficou claro? Porque a gente está comparando aqui, ó, o ID cliente da tabela vendas com o ID cliente da tabela clientes. Ó. A gente vai fazer a comparação dessas duas colunas aqui, ó. Linha por linha,
Então, o o ID CLI 10, ele não existe na tabela vendas, ele não existe. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Isso é falso. Ele existe. Então, ele está dizendo que não existe. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso? Isso aqui vai retornar falso. Logo, a Ana será deletada? Não, Não. Não, Ana não será deletada. não. Porque para deletar, isso aqui precisa ser true. Verdadeiro. E no caso de Ana, isso aqui não é true, é falso. Porque eu estou em busca de clientes que não existam na tabela vendas. Cliente 20 não existe na tabela vendas. Existe. Então É é falso. falso. Então ele não deleta. O ID CLI 30 não existe na tabela vendas. Verdadeiro. Não Não existe. existe. Então é o quê? True. Não existe. Então é true. Sendo verdadeiro, o que eu faço com Lia? Deleto. A Lia seria deletada. O ID 40 não existe na tabela vendas. Verdadeiro. Quando você procurar, tem? Não tem. Retornou alguma linha? Não. Então isso é verdadeiro. Então ele apaga, ele exclui Luiz. E a Laís? Existe. Existe? Existe. Existe. Então isso seria falso. Então ele só teria excluído. Então, nesse caso, ficaria Ana, Caio e Laís. Ele excluiu Lia e Luiz. E aí, todo mundo conseguiu entender isso aí? Sim. A gente só sabe se entendeu depois que a gente resolve a primeira questão, né? Vamos resolver aqui a questão FGV, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Na próxima questão, considere uma tabela de banco de dados T, cuja instância é exibida a seguir. Então, a tabela aqui é a tabela T. Considerando-se a instância da tabela T descrita anteriormente, analise o comando SQL abaixo. O número de registros da tabela T afetados pela execução desse comando ele quer saber quantos registros serão afetados. Vamos fazer o seguinte, vou deixar nessa tela aqui, ó. Aqui fica mais fácil de visualizar. Só reforçando a pergunta. Ele quer saber o número de registros da tabela T afetados pela execução do comando.
Ok. Três. Ah, não. Só acho que tá errado, cara. Desculpa, tá aberto. E aí? Já temos aqui três respostas. Ó. Tem três registros. Lembrando só o seguinte: olha as respostas da prova: 0, 1, 2, 3 e 4. São as respostas da prova. Aí nós já temos aqui, ó, três registros como resposta, temos 0, temos, quem era o D, a letra D aqui, três registros, temos 3 e 2 registros. Então, até agora, ó, temos com 3 registros, com 0, com 2. Vamos analisar. Lembrando, pessoal, que na prova, a tabela que aparecia na prova era essa aqui, ó. Eu já montei um cenário para ficar mais fácil da gente comparar. Mas na prova só tinha a tabela T. Só que quando a gente olha para o comando, o que a gente vai perceber? Que uma cópia da tabela foi criada. Porque é o seguinte, ó. Existe a tabela T, nomeada como T2. Ó. Então, eu posso dizer que essa aqui é a tabela T, e uma cópia dela foi nomeada como T2, mas é uma cópia. É só para a gente, porque como é produto cartesiano, né? Então a gente vai comparar. Seguinte, qual é o objetivo aqui desse comando? O objetivo é atualizar. Olha aqui, ó, update. Ele quer atualizar os valores de qual tabela? Da tabela T. E detalhe, quais são os valores a serem atualizados? O 7 é para atualizar. Qual é a atualização? É da coluna A. Nós vamos atualizar a coluna A da tabela T. Só que é o seguinte, eu só posso atualizar os valores da coluna A se existir essa condição aqui. Beleza? Aí qual é a condição? T.C. T.C é pegar essa coluna C aqui, ó. E ela tem que ser maior que o T2.D. Eu vou comparar
essa coluna com essa outra coluna aqui, ó. E eu estou dizendo que uma é maior que a outra. E lembre-se, a gente vai fazer isso linha por linha. Vamos começar analisando primeiro 3 aqui, ó. 3 é maior, olha aqui, ó, é maior que 1. Existe true para isso? Existe um valor na C que é maior do que na D? Existe ou não? Não. Existe. 3 é maior que 1. Nossa, sim. Se existe é o quê? True. True. Lembra que 8 é maior que basta 2, 9 é uma maior que linha. 3 e 4 é igual. Mas lembra que basta uma linha, basta uma linha atender a condição. Porque eu poderia fazer 3 é maior que 2, ó. 3 é maior que 3, e depois 3 é maior que 4. Observe Não. que 3 não é maior que 3, mas não precisa atender todas, basta atender em uma linha. Basta uma linha dar certo para que o resultado seja o quê? True. Entenderam? Ou não? 32, por que ele coloca aí, professor, 7A igual a mais 32? Porque é o seguinte, ó, vamos de novo aqui, ó. Não, esse A mais 32 é o que nós vamos atualizar. Isso aqui é do comando update, ó. Não vamos olhar para cá agora, não. Vamos primeiro se preocupar com isso aqui, ó. Porque para atualizar, isso aqui tem que dar o quê? Isso aqui tem que dar true para que isso aqui seja o quê? Atualizado. Se isso aqui der falso, eu não faço essa atualização. Entendeu essa parte? Então, não vamos nos preocupar com isso aqui ainda, ó. Eu quero saber se esse valor aqui, ó, se o T.C ele é maior que o T2.D. Isso aqui é o T, isso aqui é o T2. 3, que é o primeiro valor, é maior que 1 do T2. 3 é maior que 1. Isso aqui deu o quê? Verdadeiro, concorda? E basta uma linha dar certo, basta uma, para isso aqui ter dado o quê? Verdadeiro. Aí, isso sendo verdadeiro, o que ele manda executar? Isso aqui, ó. E o que é executar isso aqui? Vá lá na coluna A, pegue esse valor e faça A mais 32. Quanto é o A? 12. O A é 12. 12. 12 mais 32. 44. Então, ele atualizou de 12, ele trocou aqui para 44. Mas ele só atualizou para 44 porque aqui deu true. Porque se tivesse dado falso, continuaria com o mesmo valor, continuaria 12. Carlos, pode fazer sua pergunta. Não, respondeu. A minha dúvida era se a análise era feita linha a linha ou se era um item da coluna. Mas como é linha a linha, está resolvido e a resposta está certa. Obrigado. Pronto. Porque tem gente que olha para cá, sabe o que acontece muito na hora da prova? Olha o que acontece muito na hora da prova. Tem gente que vai bater o olho nesse 3 aqui, ó, e vai pensar, 3 é maior do que 3. E vai dizer, não, isso aqui é o quê? Falso. Só que no exists, basta uma linha dar verdadeiro. Basta uma. Nessa aqui deu verdadeiro, nessa deu verdadeiro, e nessa aqui daria o quê? Falso. E nessa outra também, né? Porque 3 é maior
que 4, aqui também daria o quê? Falso. Mas basta uma ser o quê? Verdadeira. Todo mundo acompanhou esse raciocínio aí? Não, Não? não. Ó, de novo. Não, deixa eu fazer a minha pergunta para não atrapalhar o fluxo da coisa. Então, eu vou comparar o valor da primeira linha com todos os valores da outra coluna. Não é linha a linha. Não vou comparar o 3 com o 1, o 8 com o 2, o 9 com o 3, o 4 com o 4. Deixa eu ver se fica melhor assim, ó. Ah, perfeito. Entendeu? Quando eu Tá. digo linha por linha, é porque a gente está analisando ainda o 3. Aí a gente vai já para a linha seguinte. Eu não saí dessa primeira linha aqui ainda. Ó. Só que a gente pega o valor dessa linha e compara com todos os valores da outra tabela. Então, eu Ok. comparei. 3 é maior que 1, 3 é maior que 2, 3 é maior que 3 e 3 é maior que 4. Eu estou comparando ele com todos os demais, certo? E pelo menos uma delas tem que ser o quê? Verdadeiro. Basta uma. Nessa aqui, ó, já deu verdadeiro. Eu nem precisaria olhar os demais. Eu nem precisaria olhar os demais. Basta ele retornar uma linha para ser verdadeiro. E se é verdadeiro, eu tenho que fazer uma atualização de A. E qual é a atualização que ele manda fazer? A mais 32. O A é 12. Mais 32, aí ele atualiza o que era 12, passa a ser 44. Então, uma linha aqui já foi afetada. Uma linha. A primeira linha já foi afetada. Posso avançar? Sim. Agora, vamos analisar a segunda linha. A segunda linha é essa aqui, é o 8. Ó. E lembrando, ó, eu estou comparando o C da tabela T com o D da tabela T2. Ela T2. Aqui é o T, aqui é o T2. Aí eu comparo esse 8 com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui e com esse aqui. Ó. 8 é maior que 1. É. Preciso olhar os demais? Não. Não. Não, porque basta uma linha dar certo. Basta uma linha. Aí deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, o que eu faço? Eu atualizo o valor de A, fazendo A mais 32. Mais T2. 14 mais 32. Mais 46. 46. Então, ele atualizou a segunda linha. Aí vamos para a terceira. mais 32. Então, são os Aí 4 você pega esse registros. valor aqui. Ó. 9 é maior que 1. Verdade? Então, nem precisa olhar os demais. 18 mais 32. 50. Confere? E a última. Também. Vamos comparar com cada um desses. 4 é maior que 1. Verdadeiro. Então, basta 1. Se é verdadeiro, 21 mais 32. 53. 53. Vamos voltar na pergunta. O número de registros da tabela T afetados pela execução do comando é o número de registros afetados. Registros são as linhas. Cada um desse aqui é um registro. Quantos registros foram afetados? 4. 4. Alternativa, letra E. Essa é a resposta. Professor,
Diga aí, Carlos. É, tá, agora vamos lá. O que que aconteceu por que que é o meu raciocínio? Onde que estava o erro da coisa de analisar linha, analisar na linha, não na coluna? Ah, tá, não, não, esquece, já entendi, acabei de Entendeu? entender. Obrigado. Mas eu até, aproveitando a sua pergunta, talvez a minha explicação também, no primeiro momento, ela tenha ajudado a você confundir. Porque quando eu disse que era linha por linha, eu Uhum, estava me referindo a esse caso. A gente vai primeiro olhar para essa linha e comparar com todos. Quando eu terminar, aí eu vou para a segunda linha e comparo aqui, ó. Quando eu terminar, eu vou para a terceira, ou seja, eu vou passar por todas as linhas. Ele vai analisando linha por linha, mas o linha por linha nesse sentido aqui. tá. Só que quando ele faz a comparação, ele compara a tabela T, coluna C, com o T2, coluna o quê? D. D. Aí é esse valor comparado com cada um da coluna D. Com cada um da coluna D. E Professor, aí, e essa explicação que eu dei de linha por linha fez você também confundir aí essa questão. Aí, Perfeito. por isso que eu preciso refazer para deixar bem claro. Quando eu falo linha por linha, é porque nós vamos analisar todas as linhas da tabela T, pegando os valores da coluna C. Sim. Linha por linha aqui, ó. Mas a nossa comparação tem que ser com os valores da coluna D da tabela T2. O Porque está último aqui, ó. comando, ele fala. É o último É comando isso fala aqui para que ele está comparar a dizendo. coluna. Ó. É o valor da coluna C da tabela D, desculpa, o valor da coluna C da tabela T, que é maior do que o valor da coluna D da tabela T2. O valor da coluna C da tabela T é maior do que o valor da coluna D da tabela T2. Só que eu não comparo só com esse valor aqui. Eu Com todos. comparo com todos os valores da coluna D. Com todos os valores da coluna D. E como existes, basta, e aí volta lá naquela explicação. No existes, ela retorna Basta um true, ser satisfeito. e a subconsulta retornar ao menos uma linha. Basta uma. Basta um valor. Basta esse valor ser maior do que um valor da coluna D. Basta ser maior do que um. Um desses aqui, ó. Não precisa ser maior do que todos. Basta ser maior do que um desses valores. Ficou claro? Uhum. Sim. Vamos lá. Eu olho já aqui. Ficou mais algum? Deixa eu ver aqui. Gelma, você conseguiu entender? Porque quando você tinha mandado a mensagem, eu não tinha explicado novamente, né? Só me diga aí se você conseguiu entender. Pronto. O Luiz Fernando disse que havia espelhado a tabela T para melhor resolução. No caso, espelhar a tabela 2 também se faz necessário? Não. Na tabela 2, não, né? É só você pega a tabela T e cria uma cópia dela, chamando ela de T2, né? Então, o T2 é uma cópia da tabela T. Beleza? Se você quiser, na hora da prova, poderia ser feito assim também? Poderia, ó. Eu poderia pensar assim, ó.
esse valor é maior do que esse aqui, já. Então, esse aqui já daria o quê? True. Só que aí é aquela história, né? Quando você começa a aprender isso aqui, dá para fazer olhando para uma tabela só. Quando você está aprendendo, é melhor você analisar assim: essa aqui é a T, essa aqui é a T2. Para pegar esse aqui e comparar com cada um desses aqui. Então, a Professor, resposta dessa justamente questão por aqui conta deu da certo. sintaxe também, né, professor? Porque lá na sintaxe está escrito, tem o T e o T2. Aí Exatamente. é, Ele é, é- deu o apelido a T de T2. Vamos ver se todo mundo entendeu. Olha essa outra aqui, ó. FGV, Tribunal de Justiça de Sergipe, 2023. Considere as tabelas T1 e T2, exibidas abaixo com as suas respectivas instâncias. Está aí o T1, está aí o T2. Agora, olha o que ele vai fazer, ó. Dadas as tabelas T1 e T2, descritas anteriormente, o resultado da execução desse comando exibe o valor. E aí, chegaram à conclusão? Ó, já temos como resposta aqui 4. Só um detalhe, né? O que ele quer? Ele quer a soma da coluna A. As Ele quer a opções, professor. soma da coluna A. Mas aqui é not exists. Quando não existir. As opções da questão, professor. Deixa eu dar uma olhada nas questões. Ó, as opções são 1, 2, 3, 5 e 7.
1, 2, 3, 5 e 7. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 5 e 7 são as alternativas. Ó, vamos ver aqui. Não vamos pensar em somar ainda, porque eu só vou somar se isso aqui der true. Até aqui, tranquilo? Mas como aqui é not existe, o que que precisa para dar true? Vamos voltar aqui. Terminou. Olha aqui, ó. Tem que confirmar Retorna não existe. verdadeiro. Quando a Quando a subconsulta subconsulta não retorna linha tem nenhuma. linha nenhuma. Ou seja, quando não der, quando nenhuma tiver como resposta, nenhuma atendeu a condição, então dá verdadeiro. Quando nenhuma linha é retornada. Tá, vamos lá. O que que ele está dizendo? Isso aqui é T1, aqui é T2. Nós vamos comparar essa coluna com a coluna A de T2, ó, com essa aqui, ó, certo? Aí ele está dizendo que esse valor aqui, ó, 1 é igual a 2 vezes o valor de A de T2. Quanto é o valor de A de T2 aqui, ó? Que eu vou comparar com esse, depois eu vou comparar com esse aqui, ó. Quando eu comparar com o primeiro, 1 é igual a 2 vezes 1, isso aqui não vai dar certo. Não existe isso aqui. Certo? Todo mundo entendeu? Ou não? De novo, ó. Eu pego o valor, porque eu tenho que começar analisando essa linha aqui, ó. Como eu começo por essa linha, eu tenho que começar por esse 1 aqui. Aí ele está dizendo que 1 é igual a 2 vezes o valor de A de T2, que é esse aqui, ó. Que é 1. 1 é igual a 2 vezes 1. Existe ou não existe? Não existe. Não existe. Então, esse aqui não existe. Agora, não basta 1. Lembrando, não pode ter resultado nenhum. Aí eu comparo agora esse aqui, já comparei com esse aqui, agora eu vou comparar com o segundo aqui, ó. 1 é igual a 2 vezes 2? Não, né? Então, aqui, Deu verdadeiro. ele retornou, um desses dois deu como resposta? Não, nenhum dos dois, né? Quando nenhum retornar, quando não der certo em nenhum, isso aqui dá o quê? Verdadeiro. Aí E se é confirmou, né? verdadeiro, você tem que somar a coluna A. Só que você soma quem? 1, que é esse valor aqui, ó. Somei 1. Agora vamos para a segunda linha. Vamos pegar esse 2 aqui. Vamos comparar ele com esse e com esse aqui. 2 é igual a 2 vezes 1? Sim ou não? Sim. Você concorda que isso aqui existe? Existe. Sim. E ele disse que não existe. Não Isso aqui confirmou, daria o quê? então. Falso, né? Não deu falso? É falso. Pode somar esse 2 aqui? Não. Porque eu só posso somar se isso aqui der true, mas está dando o quê? Falso. 3. Não, de novo, ó. Vamos de novo. Eu já analisei a linha 1 e esse valor
Quando eu comparei com esse aqui, porque, na verdade, ele está dizendo que o valor da T1A é igual ao dobro do valor de T2A, porque ele está multiplicando por 2. O 1 é igual a 2 vezes 1? Não, não é. Isso aqui não existe. 1 é igual a 2 vezes 2? Também não. Então, nesse caso aqui, quando eu fiz essa comparação, em nenhuma delas eu tive resultado. E quando nenhum dá resultado nenhuma conseguiu atender a condição, nenhuma atendeu. Então, ele não retornou linha nenhuma. Se ele não retornou linha nenhuma, isso aqui deu true. Então, ele soma o valor da coluna A. Quem é o valor da coluna A que eu estou analisando nesse momento? 1. Então, ele vai somar 1. Só que eu tenho que partir agora para a linha 2. Quando eu for para a próxima linha, eu já sei que somei 1. Agora eu vou para cá, para essa linha aqui. Ó. Esse 2 é igual a 2 vezes 1? Sim ou não? Isso aqui existe? Vai me dar resultado? Vai. E esse é o problema. Ó, asterisco é vezes, viu? A pergunta do Marco Aurélio aqui. O asterisco é sinal de vezes? Exatamente. É multiplicação, o asterisco. Então, 2 é igual a 2 vezes 1? Isso aqui me deu resultado. E quando dá resultado, como ele disse, not existe, ele não poderia ter resultado. E ele tem. Então, se ele tem, isso aqui vai dar o quê? Falso. E como isso aqui deu falso, ele não pode somar o valor do A, ele não pode somar esse 2 aqui. Não pode. Professor, aquela minha sensação agora está batendo, porque nessa 2 aí, ele não está confirmando o where not existe. Por isso que não vai poder contar na soma. Exatamente. Ou seja, ele está dizendo que não existe um cenário em que isso aqui aconteça. Só que esse cenário existe. E ele disse que não existe, mas existe. Então, por isso que deu falso. E se é falso, eu não posso somar. Então, esse 2 aqui não pode entrar na soma. Agora, vamos olhar para esse aqui. Professor. 4 é igual a 2 vezes 1? Não. Não. Então, isso aqui, de fato, não existe. Atendeu. Mas ele não pode retornar nenhum. Vamos analisar o outro. 4 é igual a 2 vezes 2? Agora sim. Existe? Existe. E ele está dizendo que não existe. Existe. Então, Não se não existe, confirmou, isso então. aqui deu falso. Se deu falso, ele pode somar o valor da A? Não. Então, ele não pode somar o 4. Quem é que, no final das contas, ele somou? Só um. Só um. Ele só somou um. Resposta. Letra A. Letra A. Que beleza, Ele só professor. somou um. Professor, Oi. e por que no outro o senhor não fez que atende, no caso, o outro 2 vezes 2, ele não atende, né? O senhor só fez o 2 vezes 1. Espera aí. Você está falando do primeiro valor aqui? Ou do segundo. Do segundo. Esse aqui? Esse. 2 é igual 2 vezes 1. 2 vezes 1. Você concorda que isso aqui já daria, já existe essa comparação? Sim. Se existir, ele já vai dar falso. Então, nem faz Aqui, a segunda. desculpa. 2 vezes 1. Isso aqui existe, certo? Ele já vai me dar uma linha como resposta.
E o not existe diz que só vai dar verdadeiro quando nenhuma Uma linha linha. for dada como resposta. Se essa aqui já deu, eu nem preciso olhar para a segunda. Agora, Obrigada. quando eu cheguei na terceira linha, olha o que eu tive que fazer na terceira linha. 4 é igual a 2. Desculpa, essa aqui, ó. 4 é igual a 2 vezes 1? Não é. Não é. Mas não basta essa não ter dado resposta. Nenhuma pode dar. Aí eu tive que analisar o 4 4 é igual a igual a 2 2 vezes vezes 2. 2. Aí essa aqui deu, essa aqui não deu. E o not existe, só dá verdadeiro quando não dá resultado em nenhuma linha. E daria resultado em uma. Ó. Então, isso aqui deu falso. Falso. Por isso que ele não pode somar esse 4. Essa questão aqui, é como a Vanessa colocou, como é que a gente resolve uma questão dessa na prova, né? É muito treino, é paciência, porque isso aqui é uma lógica, né? Acho que até alguém tinha dito lá no início que para resolver essas questões é lógica pura isso aqui. E quando você está diante de uma questão que envolve lógica, enquanto você não enxergar a lógica que tem por trás disso aqui, você vai ficar quebrando a cabeça. Aí, até como o Charles colocou lá, que é uma forma da gente entender. Porque quando ele diz que não existe, ele tem que confirmar a teoria dele. Não existe. Então, não pode existir nenhum caso em que isso aqui aconteça. Não pode existir nenhum caso que isso aqui aconteça. E, por exemplo, pegando essa linha aqui, ó, quando eu pego o 4 e Não faço pode com ser esse que nenhum caso valor, aconteça, mas existe um caso. aí ele existiu num caso. E ele disse que não Não existe. pode, não existe nenhum caso. Por isso que ele não pode somar o 4. O comando ele Não tem que pode ser somar 4 confirmado, né, mais 1. professor? Oi? Se o comando não for confirmado em todas as linhas, aí é falso. Se o comando for Exatamente. confirmado em todas as linhas, aí é true. Agora, no existes, Exatamente. Aí o comando tem que ser confirmado. Ele tem que existir em todas as linhas. não. No existes, basta ele confirmar em uma. Ah, em uma. Em uma. No Beleza? existes, basta em uma. No not existe, não pode existir em nenhuma. Não existe, não pode existir nenhum. E no existes, basta em uma. Isso eu estou pensando na lógica do true, né? Para o existes da true, não pode. Basta uma ser atendida, basta uma. No not existe, não pode acontecer em nenhuma. Essa é a lógica. Pode dizer, Carlos. Rafael, não, peraí. No not existe também, não basta ser em apenas uma? Não, porque vamos voltar aqui, ó. Ah, não, tá, tudo bem, eu entendi, desculpa. Entendeu? Aqui, ó. A pergunta foi por conta do cansaço da questão, como bem disse a... Tá, Não, entendi. pessoal, é perfeitamente compreensível a dúvida Não existe. Eu diria não só a dúvida, Not existe. é compreensível Não a existe falta nenhuma. de confiança em dizer assim, não, eu entendi. Porque realmente não dá, nesse momento, não dá para vocês dizer assim, não, eu entendi, porque é uma construção. Às vezes é um detalhe que muda, que atrapalha. Não pode existir Por isso, nenhuma verdade. por isso, o que eu fiz? Eu não coloquei esse Verdade. conteúdo só em uma aula. Apenas. Próxima aula, eu vou bater de novo muito nisso aqui.
E não só, vamos revisar o que foi dado agora nessa aula. Aí, na próxima aula, a gente vai ter que avançar um pouquinho mais, porque ainda tem mais coisas que a gente precisa estudar sobre isso aqui. Mas, assim, é um passo de cada vez. Não adianta querer avançar tudo uma vez só, porque não dá. Aí, eu queria deixar um desafio para vocês aqui, ó. Eu vou começar esse desafio no início da próxima aula. O desafio é esse aqui, ó. Eu tenho aqui uma tabela alunos. Eu tenho aqui uma tabela matrículas. E eu quero saber qual vai ser o resultado dessa consulta aqui. Esse é o desafio. Não é para responder agora. Vocês vão pensar, vão revisar a aula de novo. E aí, quando for na próxima aula, além de eu resolver esse desafio aqui, eu vou trazer mais questões e a gente vai evoluir, avançar nessa matéria. Então, eu quero saber o que seria dado como resultado. Ó, Marco Aurélio, professor, na primeira vez que vejo, eu acompanho o assunto, porém, só assistindo a gravação é que vem o entendimento e a clareza do assunto. Marco Aurélio, é a repetição, né? A gente tem que bater nessa tecla várias vezes. É a repetição que vai fazer a gente conseguir compreender o que tem por trás disso aqui. Beleza? Então, vamos ficar combinados dessa forma. Quando for na próxima aula, primeiro assim, só para dever de casa, né? Dever de casa. Tem que assistir de novo essa aula. Assistam de novo, revejam as explicações de cada questão essa que a gente resolveu. Assistiu de novo a aula? Terminou de assistir a aula de novo? Resolva esse desafio aqui. Aí, na próxima aula, eu vou retomar esse assunto, vou começar por esse desafio, vou trazer mais questões e nós vamos continuar entendendo essa matéria. Combinado assim? Tudo ok? Pronto, eu vou finalizar aqui a gravação, mas quem tiver alguma dúvida ainda, deixa eu só finalizar aqui a gravação. Então, fechamos a aula de hoje.